Por falar em resolver o problema da Zona Franca, a gente tem debatido frequentemente aqui, né, essa defesa da Zona Franca com os nossos entrevistados, principalmente os que almejam o cargo de deputado federal. E uma crítica bastante comum é que as ações da bancada são reativas. A bancada só se mobiliza quando tem uma crise. É as palavras deles, tá? Que eu estou falando, quem está de fora. A minha pergunta é, há espaço hoje, na atual configuração do Congresso Nacional, para ações proativas em defesa do modelo? E que ações poderiam ser feitas? Veja bem o seguinte, eu vou fazer aqui um resgate. Quando nós votamos a reforma da Previdência, e no transcorrer da reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes, tão logo vote isso, eu vou encaminhar a reforma tributária. Existia uma reforma que já havia sido discutida na Câmara e que estava no Senado, que é a reforma que o Senado discute. E a Câmara, né, aí houve uma vaidade, e eu costumo dizer que o homem já é vaidoso, o político é um pouquinho mais, 1000% mais. E o Rodrigo Maia pegou, né, uma proposta do Bernardo Arpi, o deputado Baleia Rossi, que hoje preside o MDB, assinou e foi a PEC 45. E aí desandou. Porque, veja bem uma coisa, nós precisamos também trazer outros investimentos para cá. Não só na perspectiva de outras alternativas econômicas, mas para o polo, certo? E a nossa intenção é que o polo se modernize e que avance. Porque quando o governo federal fala em perda de receita, eu fiz um estudo lá, o Estado abre 48% do ICMS em função do polo industrial. Aí veja bem uma coisa, eu tenho uma luta pela personalidade jurídica do CBA, para que a gente possa ter ali um centro de bioeconomia, não um centro de pesquisa, que as instituições de pesquisa da Amazônia Ocidental, e nesse caso eu defendo que o Estado do Pará seja elemento partícipe disso, não só os estados de área de abrangência da Zona Franca, e que a gente traga financiadores, capital, e que possa investir nas instituições da região e trabalhar com a matéria-prima da biodiversidade do Amazonas. Isso contribuiria? Contribuiria. Porque o que eu penso? Que toda e qualquer empresa, para que pudesse levar adiante isso, tivesse que ser instalado no polo industrial da Zona Franca de Manaus, certo? Mas há quanto tempo a gente espera por isso? Agora, nós conseguimos avançar, mas avançar em passos muito lentos. Só que essas pessoas, às vezes por desconhecimento ou maldade, Aruana, toda semana tem projeto contra o polo industrial da Zona Franca de Manaus. Por isso então, que eu falei do ambiente, né? Semana Parece que o ambiente é sempre contrário. Semana passada, né, nós arquivamos um projeto que dizia o seguinte, que todos os produtos de academia devia zerar o imposto. Se zera o imposto, fecha as fábricas no Brasil. Aqui tem fábrica de produtos esportivos, de esteira e de outros equipamentos. O que nós vamos fazer? Nós vamos importar equipamento. Isso começou para atender os atletas olímpicos e foro. E há interesse que tem, tudo é lobby econômico. Há interesse das academias, claro. Então, veja bem o seguinte, manter a Zona Franca já não é uma tarefa fácil, certo? Tem gente que diz, mas a gente tinha que expandir para chegar até Manacapuru. Isso a gente não consegue, porque se a gente fizer isso, a gente fragiliza. Todo dia tem projeto, seja na comissão que eu presido ou na CFT, que é de Finanças e Tributação, criando áreas de livre comércio, áreas de Zona Franca, e não é uma coisa simples, certo? Então, por exemplo, um projeto bom, que todo parlamentar é a favor, a deputada, a senadora do PSDB de São Paulo, que me foge o nome, Mara Gabrilli, ela apresentou um projeto. Por quê? Porque o taxista e o deficiente físico, num valor até X, tem direito à isenção tributária para esses carros adaptados para o deficiente e para o taxista. E aí ela incluiu o deficiente auditivo, porque não estava no rol. E quando chegou na Câmara, um colega deputado, ele só fez incluir uma coisa, que parecia besteira, incluir o polo de 2 rodas. O que ia acontecer? Todas as fábricas do polo industrial da Zona Franca de Manaus iam fechar. E nós ficamos quase até o apagar das luzes de dezembro defendendo isso. Tentando derrubar, né? Certo? E veja bem uma coisa, eu não tenho nada contra ninguém, né? Mas primeiro tem que se dizer o seguinte, quem tem interesse em defender a Zona Franca e quem não tem, porque não é toda a bancada. Uma coisa é como eu falo, outra coisa é como eu me comporto. Há 15 dias atrás eu dei uma entrevista do ponto de vista de responder o questionário de uma instituição americana
E por sinal, era uma colega jornalista muito nova, e ela me deu uma enrolada no bom sentido. Eu estava saindo do plenário e ia receber 2 grupos na comissão, e ela disse: deputado, eu precisava lhe ouvir, eu tenho aqui um questionário. É rapidinho. É rápido, é 5 minutos. Só meia Eu hora. digo: 5 minutos, tá bom. E entrei com ela, durou 1h30. Mas ela fez uma pergunta que ela disse o seguinte: o parlamento brasileiro é autêntico? Eu disse: é. É só você ver as votações, que aí você vai saber como pensa cada um e o que defende, né? Porque tem coisa que parece que todo mundo defende a mesma coisa, mas não é assim, não é isso. A gente tem deputado aqui no Amazonas que não defende a Zona Franca de Manaus? Eu vejo que tem deputado que não abraça a causa. A gente teve Que não pelo vai menos pra 2 cima. que não assinaram ali, né, a peça, né, É. da bancada. Exatamente.